política conciliando. Quem veio com esta postura, trouxe aqui deputados federais de Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, trouxe senadora de Brasília, ex-Miradama, quer dizer, enfim, ele trouxe todo o aparato político para dentro de Goiânia. Ora, qual é o significado disto? Para quê? Por que querer me derrotar? Se eu comecei a luta muito antes dele, quer dizer, ele era vereador no Rio de Janeiro, estava lá me aplaudindo quando eu entrei no Rio de Janeiro e fui o único candidato a presidente da República, depois do Brizola, que era chamado Brizolândia na Cinelândia, fui o único candidato em 89 que fiz comício ali na Cinelândia. Enfrentei todas as esquerdas ali, num momento extremamente difícil, mas tive a coragem de enfrentar as esquerdas. Naquela época não tinha nenhum candidato que defendia a direita no Brasil, só eu, sozinho, nós éramos 22 candidatos, só eu assumia a direita. Agora, de repente, essas pessoas, e muitos deles são recém-convertidos, tá certo? E que, de repente, quer dizer o que é pátria, o que é Brasil, o que é família, Quando é o senhor Deus. falou agora, o senhor usou uma expressão interessante agora, o senhor disse assim, são recém-convertidos, no caso, convertidos à direita. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que se eu fortalecido dessa eleição, pode estar nessa categoria de recém-convertidos ou não? Não estou me dirigindo ao Tarcísio de maneira nenhuma. O Tarcísio, eu tenho o maior respeito por ele. Você sabe que se ele não tivesse decidido ser candidato em São Paulo, ele havia sido convidado por mim para ser senador na minha chapa no estado de Goiás, pelo trabalho que ele desenvolveu no estado, pelo reconhecimento que todos nós goianos temos por ele quando ministro. Tá certo? Eu estou dizendo exatamente a alguns aqui, a grande maioria aqui do meu estado de Goiás, que se transformaram em grandes líderes políticos e provavelmente também motivaram o Bolsonaro a vir aqui agredir. É lógico que isso também não é suficiente. É lógico que tem a parcela dele de ter decidido tomar essa posição, que eu acho extremamente negativa, porque se quisesse fazer uma luta de posições ideológicas, ele deveria ter ido para Fortaleza, para outras capitais, não para Goiânia. Não tem sentido vir esse enfrentamento aqui. Mas, graças a Deus, prevaleceu aqui o bom senso, prevaleceu o equilíbrio e elegemos o Sandro Mabel com 12% aqui de frente, na cidade ao lado, que é a maior cidade do interior do estado, que é Aparecida de Goiânia, nós batemos com 30% de frente. Então, isso eu acredito que sirva de lição para eles refletirem nas eleições de 2026. Citei o nome de Tarcísio de Freitas, nós temos o nome de Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior no Paraná, o seu nome também, todos dentro do espectro da direita. Haverá espaço para todos na campanha eleitoral de 2026 ou a ideia será convergir em uma candidatura, considerando que Jair Bolsonaro permaneça inelegível? Milton, ontem me fizeram essa pergunta. Você sabe que eu já tenho alguns quilômetros de caminho aí na vida política. Você sabe como é a eleição majoritária. Certo? Eu participei de uma eleição para presidente, eu era o mais jovem naquela época, com 39 anos. Certo? E nós éramos 22 candidatos a presidente da República. Depois teve logo um enxugamento de posições, de partidos, mas hoje você citou, por exemplo, todos aí que são pré-candidatos, não é? Tanto o Zema, quanto o Tarcísio, quanto o Ratinho, quanto o Eduardo Leite. Enfim, é uma safra de bons governadores como eu. Então, quer dizer, todos nós aí, talvez a gente não consegue construir tudo isso, tá certo? Dentro de uma única candidatura. Talvez aí tenham mais candidaturas, mas, num segundo turno, você pode ter certeza que todos nós temos aí a maturidade para podermos convergir dentro daquele que chegar ao segundo turno. Governador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Milton. Obrigado, Cássia. Eu que agradeço a oportunidade para que a gente esclareça aqui os fatos ocorridos e, sem dúvida nenhuma, possa, a partir de agora, deixar claro que não é com posições extremadas que vai se chegar a uma vitória. E a responsabilidade nossa é muito grande na eleição de 2026 para que o Brasil volte a ter uma outra referência de gestão, de resultados, de qualidade de vida.
Um bom dia a todos e muito obrigado pela oportunidade aqui na Jornal da CBN. Muito obrigado, governador Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, agora que são 7h50, conversou com você no Jornal da CBN. UPS modular Engetron. Energia garantida para data centers com exclusiva tecnologia IoT. Acesse engetron.com.br. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Jornal da CBN. Muito bom dia para você, são 7h51. Eu sou Caio Ismael e trago notícias locais aqui no Jornal da CBN. A Justiça da Paraíba fará na manhã desta terça-feira a primeira audiência de instrução do réu Fernando Paredes Cunha Lima, médico pediatra acusado de estupro de crianças dentro do seu consultório em João Pessoa. A audiência será de forma híbrida na 4ª Vara Criminal de João Pessoa. O médico responde judicialmente pelo estupro de 6 crianças, mas o processo em análise nesta terça envolve apenas 4 delas. Segundo informações da TV Cabo Branco, são esperados os depoimentos de 8 testemunhas de acusação, 8 testemunhas de defesa, 2 vítimas e do próprio médico. A defesa de Fernando Cunha Lima informou que ele está doente e participará da audiência em uma sala online. Apenas 2 vítimas vão prestar depoimento, pois as outras 2 crianças ainda não têm consciência do ocorrido. A defesa indicou 38 testemunhas para serem ouvidas, mas o juiz limitou esse número a 8, com a possibilidade de convocar outras caso haja justificativas plausíveis. A acusação também apresentou 10 testemunhas, mas precisou reduzir o número para 8. E o prefeito Cícero Lucena, do PP, reeleito neste domingo, deve iniciar seu 4º mandato com apoio da maioria da nova legislatura na Câmara Municipal. Dos 29 vereadores eleitos, 24 são de partidos do seu arco de aliança e devem dar sustentação ao governo. Outros 5 serão de oposição. Apesar de minoria, a bancada de oposição tende a ser barulhenta nos 2 anos, quando se afinam as composições partidárias para as eleições estaduais de 2026. O vereador